Bom dia! Vamos para a nossa leitura diária. Hoje estamos indo para Gênesis 15. E em Gênesis 15 começa assim: Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Vamos assim, primeiro assim, que isso veio através de uma visão. Ele teve uma visão sobre isso. Segunda coisa que precisamos prestar atenção, depois destas coisas, que coisas são essas? Vamos lembrar que no capítulo 14 é narrada a história que ele compra uma briga para poder salvar Ló. Ele salva Ló, ele resgata Ló e briga contra muita gente. E o povo que ele consegue resgatar, o rei oferece riquezas a ele. Ele rejeita toda essa riqueza e ele continua e ele volta para casa sem riquezas do rei. Ele não queria enriquecer daquela maneira. Então, depois destas coisas, ele tem essa visão e ele tem um temor. Porque na visão o Senhor fala: não temas, Abrão. Qual é o temor de Abrão? O que está aterrorizando Abrão? O que está deixando ele temeroso? Um homem que enfrenta... eram 5 exércitos que estavam aprisionando o Ló. Ele enfrentou com outros 2 amigos, outros 2 exércitos amigos. Ele enfrentou esse exército. Um homem que enfrenta guerras, um homem que não se apega às riquezas e diz que não precisa daquele dinheiro. O homem tem muito dinheiro. Ele já tinha muito dinheiro, ele rejeita riquezas de outro reino. Que temor esse homem pode ter? Um homem que está gozando de plena saúde, um homem que está com bastante dinheiro, um homem que não teme nem a guerra. Que temor teria esse homem? Está no versículo 2. Então disse Abrão: Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos? E o mordomo da minha casa é o Eliezer. Ele diz: Senhor, eu não tenho filho, eu não tenho para quem passar toda essa herança. Olha o temor dele. O temor dele é que ele já estava de idade avançada e não tinha gerado filhos. Aí ele pergunta para Deus, porque era comum naquela época, se você não tinha para quem passar, você adotava um dos seus servos. Ele pergunta: é para Eliezer que eu devo deixar tudo? É para o mordomo Eliezer que eu devo deixar? Ele que vai ficar com minha herança? Eu não tenho filhos. O Senhor falava para ele de toda a sua descendência, mas ele não tinha tido filhos. Esse era o temor de Abrão. Mas nessa visão, Deus continua a falar com Abrão e diz... Então, disse mais, Abrão continua dizendo: eis que não tem me dado os filhos, e eis que é um nascido da minha casa que vai ser herdeiro. Se eu não tenho filhos, vai ser alguém que nasceu na minha casa. Pode ser um servo, por isso ele pergunta sobre Eliezer. Aí no versículo 4 vem a palavra do Senhor a ele dizendo: não é esse que será seu herdeiro, não. O seu herdeiro, aquele que das tuas entranhas sair. Você ainda vai ter um filho. Mas tudo dizia que não. Ele estava velho. Tudo dizia que não. Ele já estava casado há muito tempo. Ele já morava com Sarai há muito tempo. Ela já era mulher dele por muito tempo. E os dois não tinham filhos. Então tudo dizia que não. E Deus diz para ele: é quem sair das suas entranhas. Bem cético isso, né? Bem complicado, bem difícil de acreditar. Aí Deus leva ele para fora e fala: olha, sai aí da sua tenda, olha para fora, conte as estrelas se puder contar, porque assim vai ser a sua descendência. O cara não tinha nenhum filho e Deus disse para ele que ele teria uma descendência numerosa. Parece que para nossa razão humana isso é impossível acreditar. Mas vamos ver como Abrão se comportou. Eu acho que é o versículo mais importante do capítulo. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Ele acreditou que velho, sem possibilidades, porque já não tinha
filhos há muito tempo. Se o Senhor estava dizendo que ele teria herdeiros, seria das entranhas dele, ele acreditou que teria filhos. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Esse versículo que eu falei que parece o mais importante do capítulo, ele parece resumir o capítulo, porque ele apresenta Abrão e ele firma Abrão como um homem de fé. Esse versículo ele vai ser retomado algumas vezes no Novo Testamento, como um homem de fé que Abraão era, que ele acreditou, que ele teve fé e creu ele no Senhor. Quando tudo dizia não para Abrão, ele creu no Senhor, ele creu. E quando ele creu, isso foi imputado por justiça. Aí Paulo vai retomar que nós somos salvos não por coisas que nós fazemos ou merecemos. Abraão teria filho não porque o corpo dele estava em condições de gerar, mas é pela graça de Deus. Nós somos salvos não pelo que podemos, não pelo que nós fazemos, não pelas obras, não pelas nossas míseras contribuições com cesta básicas ou dinheirinho que estamos dando nesse momento difícil de crise no Brasil em que outros brasileiros estão vivendo. Não, nossa salvação não está nessa nossa caridade, e sim na fé e pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé que há em Cristo Jesus. Isso foi imputado a ele por justiça. É pela fé que ele tinha em Deus, isso foi lhe imputado pela justiça. Por que nós somos salvos? Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós somos salvos pela fé que temos em Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé que é em Cristo Jesus. É a fé que nos imputa a justiça. Imputou-lhe isto por justiça. É a fé que nos justifica. Um dia de fé pra gente. E vamos ao capítulo 16 na próxima leitura. Beijos!